Buenos días para todos. Bueno, en nombre de la Universidad Distrital y particularmente del programa de doctorado de la Universidad Interinstitucional que tiene con la Universidad Pedagógica y la Universidad del Valle, queremos darle las gracias a la conferencista de hoy. Estos espacios son muy importantes porque permiten como ver el panorama académico en el campo de la educación y particularmente la educación en ciencias. Entonces, la charla de Geilsa, ella es... Vamos a dejar esto acá, ¿vale? Aléjese de la fuente. Afortunadamente tengo una voz un poco alta. Chillona a veces, pero... la doctora Geilsa Batista es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Estatal de Feira de Santana. Tiene una especialización en salud aplicada a la educación biológica de la Universidad Federal de Bahía. Tiene una maestría en educación, filosofía e historia de la Universidad Federal de Bahía y el doctorado en educación, filosofía e historia de la Universidad también Federal de Bahía. Hablar de Geilsa Batista es un poco largo, así que lo voy a sintetizar. Además de ser una profesional altamente cualificada, es una gran persona, es una excelente docente. Su charla va a ser un poquito entre portugués, portoñón, que es la mezcla, y español. La acompaña Jairo Robles. Jairo Robles es su estudiante, es colombiano, estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Pedagógica y actualmente está terminando su maestría con Geilsa en la Universidad de Bahía. Entonces, cualquier pregunta, cualquier inquietud o que no estemos entendiendo, pues entonces Jairo nos ayudará, ¿vale? Entonces le vamos a dar la bienvenida. Geilsa, muchas gracias y pues el auditorio es tuyo. Buenos días a todos. ¿Cómo debo hablar? No se hagan tan cerca de los parlantes. Debería hablar. Buenos días. Acá. Bueno, primeramente, perdóname por mi portuñol. Sí. Haremos uma charla tranquila, ¿sí? Estou um pouquinho nervosa. Só um pouquinho. Eu quero falar sobre a relação entre etnobiologia e a educação científica intercultural. Possibilidade, limite e retos para a escola em América Latina. Eu sou professora, como disse Rubem, na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, Brasil, e em programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências. E creio que meu orientando Jairo Robles, vai me ajudar com qualquer problema. Então, qualquer dúvida, por favor, façam. Nosso grupo é o grupo de investigação em etnobiologia e em ciência das ciências, e também formação de professores de ciências. Por favor, próximo. Então, por que falamos da escola em América Latina? Porque são escolas que têm pessoas que, ao longo dos tempos, têm sofrido processos de discriminação
ao longo dos anos. São pessoas que sofreram e ainda sofrem processos de discriminação, com processos de colonização pelos europeus. Então, o cientificismo e o eurocentrismo. Eu creio que muitos de vocês já escutaram falar dessas palavras. Então, o cientificismo, a ideia de que a ciência é o único sistema, o único meio de conhecer superior aos demais sistemas de saberes. E o eurocentrismo, a ideia de que os conhecimentos europeus sobrepõem os demais sistemas de saberes. Então, nós temos imagem, né, de etnias que caracterizam a nossa América. Próximo. Que é, então, que é a etnobiologia? Uma ciência que trata da relação entre homem, natureza e cultura. A etnobiologia é, portanto, uma ciência que trata das relações entre homem, natureza e cultura. Próximo. Adiante. Adelante. A etnobiologia é o estudo das interações dinâmicas e complexas que se estabelecem entre os seres humanos, as culturas e sistemas naturais. Isso está de acordo com a Sociedade Internacional de Etnobiologia. Próximo. É o estudo dos conhecimentos e conceitos desarrollados por qualquer sociedade sobre a etnobiologia. É um conceito de pose, pose. Esse é um grande nome da etnobiologia, pose. Próximo. Ramificações da etnobiologia. Etnomicologia, que trabalha com hongos. Estou correta? Entomologia, insetos, etnozoologia, etnobotânica, etnoecologia, etnofarmacologia e tantas outras. Enfoques. A etnobiologia tem enfoque utilitarista, que procura saber como e de que modo as sociedades tradicionais utilizam os recursos naturais. Por exemplo, um trabalho desenvolvido por Vargas Clavijo, que é um colombiano, e Costa Neto, brasileiro, com alguns pueblos da América Latina, como utilizam as aves. Os campesinos de vários lugares de Colômbia creem que para curar a chamada rema, enfermidade interna, se deve comer carne de buitre cozida em água ou beber seu sangue. Eu creio que me parece que vocês conhecem esta prática. Próximo. Uma abordagem intelectualista da etnobiologia, que procura saber como e de que modo as sociedades humanas conhecem a natureza. Por exemplo, em Gordilho et al. Estudam o conhecimento que têm os campesinos de los municipios de Arcabuco e Moniquira sobre os hongos macromicetos em el departamento de Boyacá, na Cordilheira Oriental de Colômbia. Entre outros aspectos, se comentam que os saberes campesinos possuem similitudes com os saberes da ecologia. Os habitantes identificam a micofagia por parte dos mamíferos, insectos e algumas aves. Então, é uma abordagem intelectualista. Próximo. Aplicações. Aqui temos algumas imagens de aplicações da etnobiologia. Indústria farmacêutica, medicina, por exemplo, fabricação de, como se chama? Shampoo, fitoterápicos também, política ambiental, não sei se falei corretamente, Jairo, demarcação de terras,
taxonomía, clasificación de animales, vegetales, modas, mis tão queridos bolsos Wagyu, lindos, hermosos, modas, artes, artefatos, acá. Educação. Há destaque, educação para enseñanza de la ciencia, que é lo que eu trabalho. Educação. Enseñanza de las ciencias, podendo ser biologia, química, física, ou biologia. Entre tantos outros. Matemática, talvez. Próximo. Por que, então, relacionar a biologia com a etnobiologia? Para ajudar a los professores a investigar as visões sobre a natureza de los estudantes, seja em comunidades urbanas ou em campo tradicionais. Próximo. Para obter informações como os estudantes, que são membros de uma determinada comunidade e cultura, conhecem e utilizam a natureza à sua volta. Batista 2007 sou eu, que aqui em Colômbia seria costa. Sim? Então, para ajudar, a etnobiologia associada à enseñanza da ciência funcionaria como uma ferramenta para ajudar a investigar os conhecimentos tradicionais. Próximo. E por que, então, investigar os conhecimentos tradicionais? Para buscar relacionar os saberes. E por que relacionar os saberes? Próximo. Próximo. Para empoderamento científico. Por que as comunidades tradicionais necessitam, então, ter os conhecimentos científicos que provêm dos meios acadêmicos? Para empoderar-se cientificamente. E para que, então, se empoderar cientificamente? Como dizia o pesquisador brasileiro Paulo Freire, para emancipação no mundo, emancipação em el mundo. Porque estamos cada vez mais num mundo que se globaliza e as pessoas estão cada vez mais saindo, se deslocando num mundo que se globaliza, onde a ciência cada vez mais influencia as sociedades. E as pessoas precisam se deslocar, passear, transitar por o mundo. E, então, é necessário conhecer a ciência. Próximo. Como a etnobiologia poderá contribuir, então? Por dois caminhos. Por meio das publicações, das suas publicações. Então, o professor poderá utilizar as publicações científicas da etnobiologia, onde poderá fazer uso dos conhecimentos e práticas locais já publicados em sua região sobre um determinado tema, que é conteúdo de ensino na sala de aula, e que seja objeto de estudo. Seja ele de aspectos etnoecológicos, etnozoológicos, etnobotânicos. Normalmente, um professor dá aula de assuntos, temas, zoologia, botânica, não é isto? Então, vocês poderá usar publicações da etnozoologia, etnobotânica, etnozoologia. Próximo. Por exemplo, em Colômbia, temos um trabalho de Camacho, 2011, onde revela a ocorrência de uma deterioração de espécies vegetais nativas na região da cuenca do rio Canatiguaque, Boyacá. Iguaque. Isto pode requerer diálogos com os niños e jovens das escolas locais para tentar identificar as causas de esta deterioração e as possíveis soluções culturais. Então, em la região, os professores poderão identificar com os niños quais são
as possíveis causas e, junto a eles, proponer soluções, estabelecendo relação de semelhanças e de diferença entre os saberes científicos e tradicionais locais. Próximo. Também por meio de sua metodologia de pesquisa. O professor poderá investigar quais são os saberes que os estudantes possuem, visitando a comunidade dos estudantes. Por exemplo, o estudo de Batista, que sou eu, com estudantes campesinos do município de Coração de Maria, Bahia, Brasil. Um estudo que eu realizei com os campesinos. Eu utilizei procedimentos de observação direta e participante, fotografias de burros, tábuas de cognição comparada e entrevista para investigar quais são os saberes que os estudantes possuíam sobre as plantas que eles cultivavam. E como esse saber se relacionava aos conteúdos de ensino de biologia. Ou seja, quais são os saberes que eles tinham e como esses saberes estavam relacionados aos conteúdos de ensino de biologia. Próximo. E que o professor fará com esses saberes investigados? Poderá construir recursos didáticos, materiais didáticos, para o diálogo intercultural. Próximo. O diálogo é a exposição de palavras e significado, não somente palavras, mas palavras e significado. Ou seja, o professor habla, o estudante habla. E o que significam suas palavras? Próximo. Envolve argumentação e consiste na exposição de palavras que sustenta as conclusões de seus pensamentos. Não é só hablar. Hablar e o que significa a palavra. Próximo. Este é meu recurso didático. A imagem é dibujo realizado, hecho por estudante. O título é El conhecimento etnobiológico agrícola do município de Coração de Maria. Próximo. Bueno, esta é uma tabla de cognição entre o conhecimento tradicional agrícola e o conhecimento biológico. Eu vou tentar falar para vocês, porque aqui temos a relação de semelhança. Então, o estudante falou: nós tomamos a maniva, que é a seção do talo, caule. Cavamos caule da mandioca, como le chama, Jairo? Yuca. Cavamos olho, colocamos ela bem pequena, de 1 centímetro em el olho, e sempre com o ojo nudo em direção ao solo, porque se planta o contrário, ela nasce para trás, não pode cair. Então, comparando o conhecimento com o trecho, com o livro didático, encontramos, colocando uma planta em posição horizontal, a concentração de auxina em função da força da gravidade aumenta do lado mais próximo do suelo, em lo qual esse aumento da concentração estimula o crescimento das células desse lado, determinando a curvatura para arriba, geotropismo negativo. Em las raízes, o crescimento em esse lado é inibido, determinando a curvatura para abaixo, geotropismo positivo. Ou seja, os estudantes, ao plantar a yuca, sabem que deve deitar e acontece o geotropismo positivo e negativo, mas eles não nomeiam, eles não sabem que acontece geotropismo positivo e negativo. E o ensino de biologia contribuirá para este processo. Próximo. Ou seja, o que vai acontecer com o ensino de biologia? Vai explicar a ele um conhecimento que ele já tem
Existe uma semelhança, mas eles não conhecem biologicamente como a ciência explica. Próximo. Aqui nós temos uma relação de diferença entre conhecimento. Lá tivemos uma relação de semelhança. E aqui nós temos uma relação de diferença. O estudante diz, e la piña é simples, porque tiene las hojas, la soca, las semillas e la fruta, que salen em meio de ele. Então, note que eles chamam o fruto. Para eles, el piña é um fruto. Contrariamente, em livros didáticos, a la piña não é um fruto, é um pseudofruto. Para a biologia, é um conjunto de fruto e não um fruto. Então, o professor vai encontrar uma possibilidade de diálogo, de dizer para o aluno que, para a biologia, isto não é um fruto, mas um conjunto de frutos. Então, onde está a possibilidade de diálogo aí? É de dizer para ele, para o aluno, olha, na tua comunidade, isto é um fruto, mas para a biologia não é um fruto. É um conjunto de frutos, são vários frutos. Mas aí, professora, eu estou errado? Não, você não está errado. Mas você saiba que a biologia explica de outra maneira. Estão entendendo o que falo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Hay alguma pergunta? Ella entiende. Imagínense si quisiera decir algo. O sea, la idea sería mirar una diferenciación de conceptos cuando uno va, por ejemplo, a enseñar un tema en clase. ¿Qué estrategia? No sé, es que yo... Só necessito que hable de espaços. Só. ¿Qué tipo de estrategias didácticas sugerirías o tienes para ir de un concepto a otro, o sea, como del concepto tradicional al científico en el aula de clase? ¿Tienes algún? Que tipo de estratégia sugere para ir de um conceito a outro? É o diálogo. Solamente. Não sei se respondo. Recursos em termos de tabelas de cognição. Utilizamos as tabelas, as tábulas. O sea, mostrar el... Las tablas. Ao final, eu vou falar sobre a proposta de las tablas. ¿Ok? Sim, las tablas. ¿Algo mais? Bueno. ¿Están entendiendo? Sí, perfecto. Pronto. Meu medo é que não entendam. Próximo. Aqui temos um dibujo de um estudante da escola do campo, um campesino, onde ele mostra a imagem da nhoca. E, como? Yuca. Perdão. Yuca. Então, ele chama folha, e eu coloco, eu escrevo folha. O estudante chama folha. A biologia chama folha. O estudante chama olho da maniva. La ciência, la biologia, chama no caulinar. Traduz. Como se chama em
Espanhol. Como? Ojo del tallo. Ojo del tallo y Perdona-me, não traduzi para o espanhol. El estudiante llama manifa. La biología llama caule, tallo. El estudiante llama mandioca, yuca. La biología llama raiz. Então, a tentativa de relacionar o conhecimento científico com tradicionais. Este dibujo fez parte do material didático construído por mim, por eu e a professora de biologia da escola. Próximo. Dibujo hecho por um estudante agricultor de 18 anos. Interessante falar que os estudantes de las escolas de campo são maiores na idade. Con respecto a la edad escolar, baja. Aquí también se ve. Também? En algunos casos, no necesariamente. Aí com 20 anos, 20, 22, 24 anos. La escuela regular, no. Porque necessitam trabalhar e abandonam as escolas. Próximo. Então, esse recurso foi utilizado por la professora de biologia em sua classe e demonstrou ter gerado aprendizagem significativa e contextualizada. Então, os estudantes demonstraram ter aprendido os contextos de aplicação tanto de los conhecimentos científicos quanto de los conhecimentos tradicionais, ou seja, eles demonstraram saber onde usar os conhecimentos, tanto em suas comunidades quanto fora de suas comunidades. Porém, não será possível apresentar aqui. Eu posso dizer que, por exemplo, uma estudante disse: professora, agora eu já sei que maniva é talho. Se eu necessitar fazer uma prova de vestibular, como chama? Como? Um exame. Eu não vou escrever maniva, mas sim talho. Mas em minha comunidade, eu falarei maniva, senão as pessoas não compreendem. Esta sería una de las implicaciones que tendría el que los saberes tradicionales entren en diálogo con los llamados saberes científicos, particularmente en el campo de la biología. Ella se refiere, es un estudio mucho más amplio, en el grupo estudiantes, como al presentar una prueba, conocen, es como hablar un segundo idioma, ¿sí? Conocen, saben, pero la denominación es otra. Entonces, cuando van a las pruebas de estado, que aquí serían las pruebas, el saber 11, ¿cierto? O también el otro, cuando van a presentarse a continuar estudios en la universidad, cuyos exámenes son más particulares del campo de conocimiento a la cual se inscribe ese estudiante. ¿Sí? Esta perspectiva está de acordo com a teoria do Kolbe, de 1996. E ele vai dizer que o construtivismo contextual, onde ele diz que o ensino de ciências deve estar de acordo com contextos que deem significados. Então, todo o trabalho realizado caminhou neste sentido, de trabalhar o ensino dos conteúdos em contextos científicos
e contextos socioculturais dos estudantes. Então, este trabalho revelou que os estudantes conseguiram entender o contexto de aprendizagem dos conteúdos trabalhados, que foi morfologia vegetal. Eles aprenderam que os conhecimentos científicos têm uma aplicabilidade tanto na comunidade onde eles vivem, quanto fora da comunidade que eles vivem. Esse trabalho pode ser lido num artigo que eu escrevi com o meu orientador, que é foi o professor Charbel Errani, né, a contribuição da etnobiologia para o diálogo entre modos de conhecer, e foi publicado na revista Science Education. Eu não sei se eu posso disponibilizar esse trabalho para quem queira, com o professor Rubem. Tá? Base de datos que tiene la universidad, ustedes lo pueden descargar. La bibliografía, de pronto ahorita ahí les amplía un poco. La bibliografía es amplísima ya en el campo de la etnobiología y hay muchos trabajos ya, no solamente en Brasil, algunos en Colombia, revistas y algunos libros que se han publicado pues en este campo. O que eu posso comentar? Quanto tempo temos? 3 horas. 3 horas? No digo, 15 minutos más y luego les parece si más bien aprovechamos el tiempo para preguntas. Bom, eu posso falar um pouquinho mais rapidinho sobre o que aconteceu nas classes? O que aconteceu foi o seguinte. Vocês compreendem o que eu falo em português? Sim, eu creio que sim. Apesar de ter acontecido o diálogo na sala, em classe, houve discriminações entre os estudantes campesinos e não campesinos, porque na classe haviam estudantes campesinos e não campesinos. Quando os estudantes campesinos hablavam, os estudantes não campesinos discriminavam os campesinos. Por exemplo, quando um estudante campesino iniciou sua fala, sua charla, o outro, tu não sabe nada, não habla, tu não sabe falar. E ele calou-se, e a profe nada falou. Então, isto revelou uma formação mala da professora. Ela não estava preparada para lidar com a discriminação. Por isso, a preocupação com suas formações. O professor de biologia e tantas outras, química, física, matemática, necessitam estar atentos, sensíveis à diversidade cultural. Vocês, como futuros professores, precisam estar atentos às discriminações, porque os estudantes não nos parecem, mas eles têm conhecimentos que antecedem a aprendizagem e é necessário considerar esses conhecimentos. Entende? Próximo. Alguns limites e retos das escolas da América Latina. Limites. Condição de trabalho. O tempo é insuficiente. Então, em Brasil, por exemplo, há muitos estudantes em classes. Eu não sei aqui em Colômbia, mas em Brasil, em média, 45 a 70 alunos por classe. A formação de professores. A ausência de enfoque da etnobiologia. História e filosofia da ciência. Muitos países não têm a presença da filosofia e da história, porque a história vai permitir compreender que a ciência não é a única produtora de saberes. Para combater o cientificismo, ou seja, a ideia de que a ciência é a única produtora de saberes que são válidos. Comunidades indígenas, comunidades afro,
comunidades campesinas também produzem conhecimentos que têm valores, tá? Bem, que compreenda outras epistemologias, outros conhecimentos e que podem dialogar com outros, com a ciência. E que, principalmente, formem vocês, futuros professores, como investigadores. Mas aí, Rubem, eu me pergunto, como ser investigador se não é uma pessoa sensível? Se eu não sou uma pessoa sensível, como ser um professor sensível? É preciso ser uma pessoa sensível, atenta, que escuta, para escutar os estudantes. Declaração de uma professora com o estabelecimento de diálogo em classe. Essa é uma fala de uma professora de Brasília. Ela disse: há uma parte que é colocada como contenido para desenrolar, pero por la forma como é colocado, quero sem saber como trabalhar isso na sala de aula com diálogo. Quero sem saber como, porque fomos preparados cientificamente. Esta fala é de Lani. Ela disse, sim, de Lani. Ela disse que quando não sabe como dialogar, porque na universidade sua formação é científica. Não lhe ensinaram a dialogar com outras culturas. Próximo. Retos. É necessário intensificar parcerias entre os professores e suas escolas da universidade a fim de criar condições para o desenvolvimento profissional do professor. É preciso fazer relação cá e escolas, cá e comunidades, que envolve a experiência das práticas pedagógicas, teorias voltadas para a formação de professores, ciência da ciência e pluralidade cultural, que promovam reflexões sobre e na prática pedagógica. Esta é uma fala de Donald Trump. Próximo. Que estudos temos hechos levados a cabo com a etnobiologia? Em nosso grupo de investigações em etnobiologia e em ciência da ciência em Brasil, que eu coordeno. Atualmente, um artigo de minha autoria, que são tábuas de cognição contextual, um instrumento para a pesquisa e ciência da ciência. Uma resposta para a pergunta do professor. A etnobiologia trabalha com tábuas de cognição comparada. E eu trago uma proposta para a ciência da ciência, que são as tábuas de cognição contextual. Uma proposta de conversão da tábua de cognição comparada para a tábua de cognição contextual, para que os professores consigam colocar os conhecimentos tradicionais dialogando com os conhecimentos científicos, não para hierarquizar, mas para buscar relações de semelhanças. Entende? Porque os conhecimentos são construídos em situações que têm significados. Por isso, falamos de cognição situadas, em situações específicas. Esse artigo está para ser publicado na Cultural Studies of Science Education. Temos também orientações de Jairo Robles, a ciência da ecologia dentro de uma perspectiva histórica e sociocultural. Uma proposta didática. Jairo está trabalhando em uma investigação colaborativa de produção de um recurso didático. Isto? Com tábuas de cognição contextual. Um trabalho que envolve conhecimentos etnoentomológicos. Próximo. Também um trabalho da Maria Laura, que é de doutorado. Ela está a construir etnobotânica com saberes indígenas na construção de um atlas botânicos desde uma perspectiva colonial, saberes indígenas. E um projeto de pesquisa
que é a formação docente em ciência intercultural de biologia como contribuição para o empoderamento científico e tomada de decisões, um estudo de caso em la mesma escola que Jairo desenvolve seu trabalho de maestria. E graças por la atenção. Bueno, entonces creo que estos espacios, más allá de la presentación de Geilsa, la idea es que nos genere inquietudes, nos genere preguntas y aprovechemos precisamente para poder, a propósito de la charla de Geilsa en términos de conocimiento tradicional y el conocimiento científico, poder dialogar. Entonces, pues escuchamos qué inquietudes, qué preguntas les generó la presentación. Lo hacemos para no usar el micrófono porque tenemos... Sí, no hay ningún problema. Mi pregunta es si tienes alguna sugerencia de evaluación cuando uno tiene un grupo así de diverso, como el ejemplo que ponías de los campesinos y no campesinos. Una sugerencia de evaluación para un grupo diverso, como el ejemplo que ponías de los campesinos y los no campesinos. Uma sugerência de avaliação, que seria avaliação para grupo diverso. Bueno, a única experiência que eu tive, a única experiência que tive com grupo diversos foi esta em minha tese de maestria. E confesso que foi complicado, porque requer formação de professores para lidar com. E continuamos com trabalho de formação ahorita. E, sinceramente, ainda não. Passamos pela formação e seguimos com a formação. Porque eu digo que a sugerência é a formação de professores. O professor necessita estar formado e a formação é a investigação, sensibilidade à diversidade. Ele necessita mediar o conflito. E o que temos visto é que o professor não desconhece, não vê. Entende? Con respecto a la evaluación, una de las cosas que se han trabajado dentro de la línea de investigación, el grupo de investigación allá en IEC, es... ¿Escuchan? Bueno, con respecto a la evaluación, pasa que a pesar de que se hacen los aportes, se hacen toda la investigación con respecto al diálogo intercultural entre la sala de aula, seguimos todavía atados a la posición de la evaluación del Ministerio de Educación. ¿Sí? Entonces no podemos, el profesor no puede tampoco evadir, no puede salir de esa responsabilidad de evaluar como el Ministerio de Educación lo pide. ¿Sí? Es una cuestión que ahora mismo estamos trabajando. ¿Cómo evaluar ese tipo de situaciones? No podemos salir de... Perdóname, ¿qué avaliación? ¿De qué avaliación habla? Avaliación Evaluación de los estudiantes, del conocimiento que están aprendiendo. No sé cómo varías. Avaliación de notas cuantitativas. Sí, perdóname, Las barreras del lenguaje. Barreras culturales. Bueno, as avaliações depende muito de cada cultura, de cada país. Temos hecho avaliações que são subjetivas, a fim de pontuar notas, porque seguimos critérios, tá? Então, situações em que eles possam contextualizar e entender que existem conhecimentos que são escolares, entende? E que esses conhecimentos são requeridos pela escola. Então, um professor de biologia deve ensinar teorias e conhecimentos científicos. Então, ele deverá responder esses conhecimentos científicos, e não seus saberes.
Esses conhecimentos tradicionais, eles deverão estar em diálogo, mas os conhecimentos que são requeridos pela escola são conhecimentos científicos. Entende? Desculpa, eu pensei que... ¿Alguien más? Buenos días. Pues yo tenía una pregunta de pronto, pues bueno, simple. Digamos, es a través de la etnobiología, ¿qué herramientas se pueden utilizar para vencer precisamente esos retos que se exponían en las diapositivas anteriores? En cuanto, digamos, los retos que habían para vencer, digamos, en la escuela en América Latina. No sé si... Lo siento por los nervios. Pues, el problema es que herramientas pueden ser utilizadas para superar esos retos que usted mencionó en América Latina. ¿Qué herramientas se pueden usar para superar los retos? ¿Qué herramientas se pueden utilizar para superar esos retos que usted mencionó ahí? Que a formação de professores? Bom, como eu disse, que ferramentas? Como eu disse, o intercâmbio entre universidade e escola, né, a intensificação de parcerias entre universidade e escolas, na construção de projetos, na inserção dos estudantes dentro das comunidades, não há outro caminho a não ser esse. Porque, enquanto permanecer universidade aqui, escolas lá, não vai mudar. Não vai cambiar, continuará a mesma coisa. Yo sí creo que quedaría una inquietud frente a la primera pregunta y frente a la segunda. Con respecto a la tuya, es pensarnos nosotros como docentes cómo asumimos entonces la evaluación o cómo la asumiríamos, ¿sí? Y cuál sería el papel de la evaluación en un trabajo como el que ella nos está planteando. ¿Sí? ¿Sería la evaluación de carácter propedéutico? ¿Sería para presentar unas estadísticas? Entonces, yo creo que más allá del idioma que hay, digamos, es pensarlo nosotros. Y el otro espacio, la segunda pregunta es, esto sería un primer momento. Abrir el diálogo de que algo existe, ¿sí? Porque el hecho de que no entre todavía a las aulas de manera formal no significa que no exista. O sea, nosotros como educadores, como licenciados, como educadores e intelectuales de la educación y que pertenecemos a una comunidad, porque ustedes pertenecen ya a una comunidad, no podemos ser pasivos, no podemos seguir pensando que somos consumidores de teorías pedagógicas, didácticas, científicas, y que vaya eso por un lado y nuestro actuar por el otro. Porque ella hablaba, por ejemplo, de 45 estudiantes. Cuando nos preparan, nadie está preparado. Es como cuando decía mi abuela que tuvo 6 bebés, nunca la prepararon para ser mamá. No hay un libro que diga ser mamá y cómo ser papá. Pero sí tenemos que nosotros como futuros docentes, ustedes, pues prepararse en un sentido de permitir ese diálogo con otras posibilidades, otras perspectivas que están afuera y que quizás no han sido objeto de reflexión. No las hemos inclusive pensado. ¿Cómo enseñar taxonomía? ¿Cómo enseñar botánica? ¿Cómo enseñar un concepto particular desde la biología y desde la química a sectores o no sectores marcados étnicamente? Porque ella planteó varias cosas. Una que tiene que ver precisamente con la que el profesor muchas veces no escucha. Eso es otra cosa que tiene que ver con la que ella defiende, que es la sensibilidad. ¿Sí? Bueno, en principio agradecerle a la profesora Heilsa por su conferencia. Creo que nos aporta en el programa de formación de profesores de biología. Yo tengo 2 observaciones y en el campo, digamos, de la enseñanza de las ciencias, desde el campo de la didáctica de las ciencias,
subyace, diríamos, 3 propuestas para pensarse el tema de la formación. O es desde el cambio conceptual, ¿sí? Todo el planteamiento que hace Pozo de cambio conceptual, o ese planteamiento de complejización del conocimiento o de evolución del conocimiento. Y entonces uno diría que esta perspectiva intercultural estaría vinculada en algo que en la didáctica de las ciencias hemos denominado la complejización del conocimiento. O sea, ese diálogo, ¿qué diferencia hay entre una perspectiva de complejización del conocimiento a la idea de diálogo intercultural que ustedes presentan? Y la otra observación tiene que ver con, no solamente, diríamos, con campesinos o con comunidades afro, tienen unos modelos explicativos de la naturaleza. Aquí en Bogotá, nosotros en una escuela normal tenemos niños de distintos estratos, espacios, que también tienen modelos explicativos. Lo que quiero señalar es que no podríamos pensar solamente que el tema de lo intercultural se genera con unos grupos, sino que en la propia escuela, con los propios niños de un colegio, entre comillas, normal, existen modelos explicativos sobre el crecimiento de las plantas, sobre el tema del día y la noche y demás. O sea, como que creo que el tema de lo intercultural, pues por supuesto es una propuesta interesante, pero también quiero hacer un llamado, y es que en la propia aula hay modelos explicativos de los niños que habitan un sector cualquiera. La pregunta es, esos modelos explicativos, ¿qué diferencia hay también entre los modelos culturales que ustedes presentan? Y que el maestro continuamente está, diríamos, enfrentado a ello. No sé si Rubén pueda traducirle a la profe. Sim, bastante interessante a sua colocação, porque quando falamos de comunidades urbanas, falamos não de conhecimentos tradicionais especificamente, mas conhecimentos prévios, uma terminologia mais ampla, entende? E especificamente em minha apresentação de hoje, falo de etnobiologia. E a etnobiologia trabalha com comunidades tradicionais, especificamente comunidades tradicionais, embora não seja a proposta de hoje. Mas eu também trabalho no meu grupo de pesquisa com estudantes que trabalham nessa perspectiva de escolas urbanas. Então, poderíamos falar depois, sem problemas, se for do vosso interesse, porque a mim interessa também. Então, temos em sala de aulas estudantes, filhos de pescadores, por exemplo, que não estão, as escolas não estão dentro da comunidade, mas se deslocam do interior para a escola urbana. E tem muitos conhecimentos que se misturam, mesclam. Coincidentemente, hoje, falo apenas da etnobiologia, mas eu também trabalho nessa perspectiva de saberes que se mesclam. Respondi a tua pergunta?
Essa é uma questão de etnobiologia, e a etnobiologia trabalha especificamente com comunidades tradicionais. Mas eu sou consciente que em las escolas urbanas tienes estudiantes de diversas orígenes. Buenos días. Mira, hay una inquietud que me queda a partir de la relación que se busca establecer entre el saber y el conocimiento científico, y es específicamente cómo sería esa vía corta o cómo sería el método que puede utilizar el profesor para definir el contexto del significado del concepto que se desea abordar. No sé si me hice entender. O sea, ¿cómo se definiría ese contexto, del significado como tal para abordar en el aula? Você habla da demarcação. Primeiramente, através do diálogo. E temos utilizado as tablas de cognição. E as tablas requerem o livro-texto e a formação do professor, porque a formação é científica. Então, como professor, tienes uma formação científica para identificar quando o conhecimento é científico ou não. E, através do diálogo, reconhece o conhecimento através da fala, da conversa. Bueno, isto não é ciência. E, através das tablas, consegue demarcar. Eu penso que sim. O professor de ciência sabe quando não é ciência. Ou não? Se espera, pelo menos. ¿Respondi tu pergunta? Yo creería que sí, obviamente que es importante una profunda formación disciplinar para poder entender a ese estudiante desde dónde él está hablando, ¿sí? Y en poder entrar en diálogo. Porque si no, el diálogo se necesita que precisamente comprender al otro, desde dónde. O si no, sería dos personas, alguien hablando un idioma y la otra hablando otro idioma. No habría diálogo. Bueno, para ampliar un poco la idea de la respuesta de la profesora Yeisa, es un tema que se trabaja mucho dentro del grupo de investigación, es la cuestión de la demarcación entre la enseñanza de las ciencias, ¿sí? Porque el hecho de reconocer los saberes tradicionales, el hecho de reconocer que hay otras formas de conocimiento, no quiere decir que esas formas de conocimiento se llamen de ciencia, ¿sí? Los llamemos ciencia, ciencia indígena o ciencia campesina. No, ciencia sabemos cuál es la ciencia occidental, la que enseña el profesor, y usted representa esa cultura. El profesor de ciencias debe enseñar teorías, métodos, conceptos y modelos, ¿sí? No quiere decir que con solo eso se vaya a quedar. Él tiene que también, lo que pedimos acá es que el profesor esté en la capacidad de tener una sensibilidad cultural para llegar y reconocer esos saberes que están dentro de la sala de aula, pero también debe estar en la capacidad de saber demarcarlos, saber decir hasta dónde esto que usted sabe es ciencia y hasta dónde no, porque si no hacemos ese ejercicio podemos caer en un problema que es el relativismo en la enseñanza de las ciencias, y ahí vamos al punto que tú preguntas. Caeríamos entonces en el relativismo, entonces cualquier cosa vale, y si el niño me dice entonces que la piedra está viva, yo le tengo que decir que sí, ¿sí? Entonces tenemos que tener, es un proceso, un ejercicio difícil, no digo que es fácil, porque entonces ya estoy viendo la cara de todos ustedes diciéndome, y hagan, vaya, haga todo eso, sí, yo sé, no es fácil, pero entonces esa es nuestra propuesta, la formación del docente. El docente debe estar formado en la capacidad de hacer eso. Esa es nuestra propuesta en este momento, estamos trabajando en eso. Porque existe conhecimento trabalhado aqui na universidade, não? Conhecimento científico acadêmico. Este é o conhecimento base da formação de vocês. ¿Alguien más?
¿Cómo podría, buenos días, cómo podría el profesor relacionar el componente metafísico entendido como espiritualidad, conciencia, que algunas comunidades, espiritualidad, conciencia de la etnobotánica, que algunas comunidades le atribuyen a las plantas con la ciencia? ¿La hago de nuevo? Es que me enredé, lo siento. Não é fácil. Não é fácil, eu creio que não é fácil. Por quê? Porque a ciência que aprendemos em meio acadêmico não é sobre o mundo espiritual. Estou certa? Então, isso já é uma barreira. A ciência, como aprendemos cá em meio acadêmico, não trabalha com o mundo espiritual, como aprendemos acá. Então, segundo a etnobiologia, e segundo a etnobiologia aplicada à enseñanza da ciência, o caminho mais curto é buscar relações de semelhanças e de diferenças. Então, o que podemos fazer é, até aqui é semelhante, até aqui não é semelhante. E dialogar com eles. A ciência não tem respostas para isto. Porque, por exemplo, na comunidade campesina que eu trabalhei, os estudantes creem que no mês de junho, julho, é melhor para as plantações, cultivo, porque São José dijo. A ciência explica isto? Não. A ciência explica que é mês de luvas. Não é isso? Então, eu falei com eles que a ciência não conhece São José. E eles não conhecem? Não, a ciência não conhece São José. Conhece as luvas, temperaturas bajas, altas. Então, para eles, queda tudo bem. É uma relação de diferença, as tablas de cognição. É uma relação de diferença. Tudo bem, diálogo. É o diálogo. Respondi? Eu não sei, o diálogo não é convencer al outro? Não, o diálogo é palavras fluindo entre pessoas e não necessariamente há conclusões, convencimentos. Há palavras com semelhanças e diferenças de saberes. Eu creio assim, tu creio assim. É semelhante, diferente. Não precisa convencer ninguém. Eu penso assim, tu pensa assim, e vivemos bem. ¿Hay alguien más? Hola, yo quisiera saber de qué forma la etnobiología busca conservar los conocimientos ancestrales que caracteriza cada comunidad. Más despacio. De que forma a etnobiologia procura conservar? De diversas maneiras, exatamente respeitando a identidade cultural. Como, por exemplo, através de suas publicações.
Por ejemplo, cuando publica los saberes tradicionales que tienen sus comunidades. Quando publica, conferindo-lhes, como poderia dizer, conferindo-lhes autonomia, direitos autorais. E na ciência de biologia, por exemplo, não anulando seus saberes em prol da biologia escolar. Quando lhe disse, sim, Maniva, se pode continuar lhe chamando Maniva, pero em la avaliação, não. Avaliação lhe chama Talo. Talo? Em tu comunidade, se pode chamar Maniva. Em minha comunidade, Maniva. Em prova, Talo. Isto é uma maneira de respeitar a identidade cultural. Não falando, não, estás correto, está errado. Infelizmente, lamentavelmente, em las escolas, desde o período da colonização, das colonizações na América Latina, tem se dito que os conhecimentos tradicionais estão errados. Não está correto. Os saberes tradicionais são errados. É cientificista. O ensino de ciência é cientificista. Precisamos acabar com isso. E o segredo está na formação de nossos professores. Tá? Precisamos formar professores que não ensinem mais dessa maneira. Respondi a questão? Buenos días. Mi pregunta es, ¿hasta dónde se ha pensado la etnobiología y el diálogo intercultural como herramientas en la construcción de un conocimiento decolonial? Si se ha pensado o si se está ya llevando a cabo. De descolonização? Se é a proposta de descolonização? Essa é uma pergunta interessante. Bueno, eu posso falar da etnobiologia e ensino de ciência. Eu vou falar sobre mim, tá? Sobre mim no sentido de como eu tenho percebido isso. Melhor, né? Recentemente, eu tenho procurado um diálogo com europeus e, especificamente, com portugueses e espanhóis. E para uma conferência entre a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Estadual de Feira de Santana e a Universidade do Minho, Universidade de Santiago de Compostela, para uma conferência no sentido de que eles possam falar quais as suas visões em relação ao processo de colonização, tá? Aos nossos países aqui na América, porque eles trabalham com etnobiologia na atualidade e sabem dos processos devastadores que nos causaram ao longo dos tempos. E creiam, eles estão com medo. Um professor espanhol disse a mim, dijo, por favor, me dê um tempo para pensar, porque não é fácil. Então, eu creio que esse é um processo, porque na Universidade Federal da Bahia estamos fazendo conferências com professores de diversos países no mundo para falar de temáticas interessantes, e essa temática de descolonização me parece um tema muito interessante, porque aqui na América, nos países latino-americanos, falamos muito que os europeus nos colonizaram, levaram nossas riquezas, nossos saberes, mas não damos oportunidades aos europeus
de falar se estão arrependidos. Não é verdade? Será que eles se arrependeram? E tem muitos etnobiólogos na Europa, sabiam? Tem muitos etnobiólogos trabalhando na Europa, em Portugal, na Espanha. E acreditem, eles falam como que eles, espanhóis, levaram o ouro de vocês aqui. Os portugueses falam como devastaram lá o Brasil, mataram indígenas. Então, chegou a hora da gente dar oportunidade a eles de falar um pouquinho. Então, eu, que trabalho com etnobiologia e ensino de ciência, quero a fala do professor Rubem para falar aqui da Colômbia. Lá no Brasil, vamos tentar falar, tudo videoconferência. E estou aguardando a fala de alguns professores. Não vou citar o nome deles agora, porque eles estão pensando, né? Quem foi que perguntou, por favor? Sim, respondi sua pergunta? Gracias. Buenos días. La pregunta es, ¿cómo la etnobiología se convierte en una herramienta para la construcción de paz, pues de cara al actual proceso que estamos viviendo en el país? O si hay alguna experiencia desde Brasil, no sé si desde el movimiento Sin Tierra, ¿hay alguna experiencia que se pueda contar que pues pueda ser aplicada a Colombia? Bem, a etnobiologia pode contribuir para uma construção de paz na medida em que ela pode romper com barreiras de imposição de saberes. Eu penso dessa maneira. Porém, muitos etnobiólogos têm sentido. Eu creio que o Pose, como europeu, o Daryl Pose, quando ele saiu lá da... Eu nem sei se o Pose era inglês, ele era inglês, pesquisador inglês. Saiu de lá da Europa e esteve na Amazônia, trabalhando com os Kayapó. E ele teve que se despedir de todas as suas concepções, né, europeias, para, então, trabalhar com os indígenas. E ele enfrentou algumas dificuldades. E acho que me perdi já nos pensamentos. E creio que a etnobiologia ela contribui para uma cultura de paz na medida em que deixa o cientificismo, porém os indígenas, no caso dos indígenas, eles se sentem um pouco usados na medida em que a pesquisa etnobiológica, talvez como muitas outras pesquisas no campo acadêmico, chega para buscar os saberes, tirar saberes e não devolver. Então, isso gera uma cultura de conflito. Tá? Mas temos conseguido tirar um pouco isso na medida em que devolvemos recursos para esses indígenas. Por exemplo, o professor Fábio Bandeira, lá da UFES, tem feito um trabalho bonito com os Pancararé, que é um grupo indígena no Nordeste, ao trazer para eles a produção do mel. Não sei se você soube disso lá. Então, eles produzem, eles geraram conflito, tem brigado lá entre eles, porque tem 2 caciques na aldeia, e estão brigando por terra lá, matando, inclusive, entre eles. E aí, depois da presença do professor, o etnobiólogo, o professor Bandeira, ele conseguiu estabelecer meio que uma cultura de paz lá entre eles, porque está produzindo mel e aí está gerando renda para a comunidade. Então, eles já acalmaram mais, né? Então, esse é um exemplo de uma pesquisa etnobiológica que já trouxe uma cultura de paz. Então, eu vejo como um exemplo esse tipo de pesquisa para gerar a cultura de paz. Compreendeu a minha resposta? Deu para entender? ¿Da para entender? ¿Para escuchar allá arriba? Sí. Es un poco ampliar lo que la profesora habló sobre la cultura de paz. Es muy
importante ese trabajo. El trabajo lo hace el profesor Fabio Bandeira de la Universidad Federal de Estadual de Feira de Santana, que es universidad hermana de la Universidad Federal de Bahía. Él trabaja con los indígenas Pancarare del nordeste de Brasil y tenían un conflicto porque tenían dos caciques que venían de dos linajes sanguíneos, según ellos, diferentes, y estaban peleándose, estaban matando por el territorio. Luego de la intervención del profesor Bandeira, él es etnobiólogo, con su grupo de investigación, logran hacer que ellos lleguen a un pacto de producción de recursos. Empezaron a producir miel, ¿sí? Empezaron a producir y a comercializar. Luego de que empiezan a producir y a comercializar, o sea, toman sus conocimientos, producen un servicio, un bien, empiezan a comercializarlo y empieza a haber un retorno para las comunidades. Ellos inmediatamente dejaron de luchar, paró el conflicto, se llegó a un acuerdo, se dividieron los territorios y entraron en lo que se llama, lo que el mismo profesor Bandeira llamó el proceso de paz de los Pancarare, porque básicamente ya ellos no están peleando, ellos encontraron un diálogo entre sus dos grupos, encontraron un recurso en común y encontraron un beneficio mutuo. Eso fue producto de una intervención etnobiológica real, ¿sí? Que es algo importante. No, la etnobiología, algo que queremos con la profesora Yexa es que la etnobiología pase de los libros y los artículos a ser procesos reales. Con respecto a la pregunta de la compañera sobre la descolonización, claro que hay muchos ejemplos y el mejor ejemplo es el país del norte que se llama México. México está a la vanguardia de la etnobiología y México tiene grandes aportes sobre descolonización, emancipación de los pueblos indígenas, emancipación de los campesinos y básicamente lo que se llama el empoderamiento de tierras. En las experiencias en Oaxaca, experiencias en el sur de México, han mostrado que la etnobiología aporta para muchos de los terrenos en los que hay conflicto en Latinoamérica. Entonces, básicamente es eso. La última. Yo tengo una pregunta y básicamente va enfocada a lo siguiente. Yo soy docente rural, yo soy física, no soy bióloga. Tenía angustia por llegar acá porque vengo desde la vereda hasta acá. Nosotros, dentro de un proceso de investigación que llevo hace aproximadamente 3 años, me di cuenta que lastimosamente, muy lastimosamente, nuestro currículum, nuestro pénsul, todo lo que se refiere a educación media y básica, está pensado totalmente desde la parte urbana. Nosotros venimos a atropellar completamente la parte cultural, lo poco que queda de vestigio cultural en las zonas rurales. Y pues en eso estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que eso es un diálogo en donde yo no anulo al otro, sino que le doy la oportunidad de hablar conmigo y conciliar en qué somos iguales y en qué somos muy distintos. Lastimosamente, y lo digo desde mi área del saber y desde mi experiencia, entablar un diálogo, digamos, aquí no ha sido fácil, porque en la parte rural mucha gente nos tiene desconfianza, mucha gente. Desconfianza, sí, miedo, tienen miedo, porque hablar en este país es un riesgo de todas maneras, y uno no le habla a cualquiera. Cuando estuvimos en el Amazonas, nos dimos cuenta que los niños, los adolescentes, por ese mismo desprecio que culturalmente se ha sesgado los saberes ancestrales, ¿sí? Ellos no quieren saber nada de lo que hicieron sus abuelos, no quieren tener ni idea de lo que hicieron sus papás, ellos no quieren saber de nada ancestral. De hecho, me asombré mucho cuando llegué al Amazonas y los niños son súper adictos a las tabletas y al WhatsApp. ¿Sí? Ellos no quieren saber qué abuelo ni qué 8 cuartos. El punto es que el Amazonas ahorita está en una debacle biológica terrible, en una descompensación biológica espantosa. Y los abuelos, y digamos los pocos abuelos que quedan, porque realmente no quedan muchos, y los hijos de ellos, ¿sí? Que son inmediatamente lo siguiente, están desesperados porque alguien se siente con ellos a establecer bases curriculares, básicamente es eso.
metodologías y bases curriculares. Mi interés para venir acá es precisamente porque nosotros tenemos angustia, esa es la palabra, tenemos angustia por ver cómo nos ponemos de acuerdo como docentes a establecer bases curriculares y lineamientos que tengan que ver con ese respeto precisamente a la cultura ancestral, ver que esos son saberes que se pueden rescatar, ¿sí? Evidentemente cambiar ese paradigma positivista es muy complicado cuando nosotros mismos fuimos educados de esa forma, muy difícil incluso para nosotros mismos, ¿sí? Ahorita nos unimos con los profes, con el profe de sociales y con la profe de español y estamos sacando proyectos productivos ancestrales, tratando de rescatar aquellas tradiciones que eran del Sumapaz, porque desde allá es que vengo corriendo, desde el Sumapaz, tratando de rescatar, pero ese legado cultural está enterrado, nosotros no hemos logrado sacarlo, porque ni siquiera los abuelos de ahí realmente eran ancestros, sino vienen siendo colonizadores. Entonces, mi pregunta es, o enfocada a lo siguiente, ¿dónde puedo yo encontrar el trabajo que ustedes han hecho? ¿Sí? ¿Dónde puedo ver esas bases curriculares y esas construcciones que ya han hecho desde los pueblos indígenas? Para uno tener un parámetro de referencia, ustedes pues ya tienen experiencia, ¿sí? Con comunidades. A nosotros nos ha costado mucho trabajo, pues ha sido un trabajo arduo, ahí vamos, ¿sí? Pero sí nos serviría mucho tener un referente que diga uno, mire, en la práctica fueron a las aulas e hicieron esto, con los chicos están trabajando esto, con las comunidades están haciendo tal cosa, y cosa que uno vea y pueda aplicarlo dentro o sea, en el plano real, dentro de una institución educativa, ¿sí? Porque pues referentes teóricos uno encuentra cualquier cantidad, pero o sea, mi angustia es saber realmente con esa información es con la que me quiero ir. ¿Dónde los busco a ustedes? ¿Dónde busco como esos lineamientos curriculares que ustedes ya han ido formando, esos acuerdos que ya han ido formando con la comunidad para eso? Lastimosamente, por más que corrí, llegué tarde, entonces no alcancé a ver tampoco. Bueno, eu também sinto a mesma tristeza, porque creio que em Colômbia é mais forte que em Brasil, porque Colômbia, as raízes indígenas são mais que em Brasil. Brasil tem muitas comunidades indígenas também, porque aqui é mais. E é triste vermos como os jovens, ninhos, não querem mais saber dos seus ancestrais, porque WhatsApp, Facebook, tudo é mais atrativo. E, sinceramente, eu creio que eu também não queria saber. Saber por quê? Porque é mais atrativo, é mais interessante. As escolas não promovem, não tornam as aulas de ciências, de biologia interessantes. A verdade. E é uma questão política. No Brasil, estamos vivendo a mesma situação. Política porque agora estamos tentando ter uma base nacional comum e estamos em meio a uma discussão. Quais os conteúdos trabalhar nas escolas que seja comum às regiões, porque o Brasil é um país grande, e que, ao mesmo tempo, respeite as diversidades culturais de norte a sul do país. Não é possível. Então, eu penso, como respeitar a diversidade? Os professores ficam de mãos atadas. É preciso trabalhar conteúdos desta maneira, relacionando. Mas como fazer isso? O professor só vai fazer isso se ele amar a sua profissão, se ele deixar de ser cientificista. Eu estou falando sério. Não é possível ser um bom professor de biologia, de matemática, de química, de física, se ele não for sensível à diversidade cultural. Se ele não pensar, eu vou dar aula de botânica, que relações eu posso estabelecer entre o meu conteúdo de morfologia vegetal com o que o meu aluno sabe.
Isso não está em lugar algum, tem que estar na prática pedagógica. Entende? E onde buscar isso? Lamentavelmente, somente na prática, na investigação sobre a ação. É sair da sala de aula e conversar com o meu aluno. Nós temos tentado, no nosso grupo de pesquisa, agora, criar recursos didáticos. Eu devo te dizer que nós estamos começando. Somos ninhos ainda, bebês, crianças, jovencitos. Vou te passar meu e-mail para hablarmos. ¿Yo qué puedo hacer? E, lamentavelmente, a etnobiologia pode contribuir com suas publicações, se pode buscar as publicações da etnobiologia e tu mesma investigar os saberes deles. Não há outro caminho. Además, pelear com as políticas públicas para que cambie os currículos. E acá dentro das universidades também, espaços como este são preciosos. É um espaço único a ser valorado. Graças ao professor Rubem, que nos promove essa oportunidade, porque é única para charla, dialogar. Bueno, ¿no hay preguntas más? De verdad, Heilsa, muchas gracias. Eu quero agradecer a todos. Estou encantada com a participação de todos. Lamentavelmente, em meu país, não teria tantas pessoas assim. Gracias. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Y retomo la última pregunta para que cerremos pensando. ¿Será que tenemos que seguir pensando que nos deben de decir qué hacer? O si las herramientas, como dices tú, o esa formación nos permite precisamente pensarnos desde ya de una manera diferente. Pensémoslo de esa manera. ¿Será que los estándares nos están diciendo qué hacer en el aula? ¿O somos nosotros? ¿Cómo leemos esos estándares? ¿Cómo los interpretamos? Si somos sensibles, como dice Heilsa, a esa diversidad. Eso por un lado. Por otro lado, las preguntas hoy fueron tan académicas, en términos de que fueron preguntas bastante complejas, que yo los invitaría precisamente a que esa pregunta pudiera convertirse en un proyecto de tesis para seguir profundizando. Y un tercer elemento, cerraron ya la... ¿Qué hicimos? No. La idea es que si alguno está interesado, vamos a enviarle al profesor Fonseca una revisión de algunos artículos, algunos textos. Obviamente hay comunidades ya, como lo planteaba Heilsa y Jairo lo retomaba, comunidades en Brasil, comunidades en México, pero publicaciones hay muchas, muchísimas. Aquí solamente hay 3 como ejemplo, como para que ustedes, digamos, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso publicado? Pues hay libros, hay revistas especializadas, la revista Hay Encuentros. El año pasado se realizó el 4º encuentro colombiano de etnobiología y el 5º latinoamericano, o lo contrario, en términos del número, que se realizó en Popayán, en la Universidad del Cauca. Entonces, hay comunidades, hay académicos que están siendo reconocidos y que ustedes pueden acudir a ellos a través de, digamos, de las diferentes fuentes de consulta, inclusive con el permiso de Heilsa, los que quieran más adelante hacer maestría, doctorado, pues sencillamente es enviar un mail y qué tal que se abra el espacio a estas, digamos, a estas nuevas perspectivas, particularmente de enseñanza de la biología. Muchas gracias a ustedes por su atención.